Existe um momento estranho que acontece com quase todo mundo e quase ninguém percebe quando acontece. É aquele segundo em que você está deitado, com o celular na mão, assistindo a vida de outra pessoa rolar pela tela, ela viajando, ela conquistando as coisas que sempre quis, ela sendo o que sempre quis, e por um instante muito curto você sente uma coisa esquisita no peito. Não é inveja, não exatamente, é algo mais sutil. É como se uma voz dentro de você sussurrasse: essa vida poderia ser a minha. E aí você empurra esse pensamento para longe, rola pro próximo vídeo e segue como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Aquele pequeno aperto que você ignorou era a sua intuição tentando te avisar que você está fazendo uma das trocas mais caras da existência humana. Você está trocando a sua vida pela observação da vida dos outros. E o pior é que essa troca não é algo dramático, não é algo tão visível. Ela acontece meio que em microdoses todos os dias. E acontece durante anos, até que um dia você acorda, olha para trás e não consegue lembrar a última vez em que algo realmente bacana aconteceu para você. Se você sentir um leve incômodo agora, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar nos próximos minutos pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Esse vídeo não é sobre produtividade, não é sobre largar as redes sociais, é sobre algo muito mais profundo. É sobre a forma como você está construindo ou não a versão de você que existiria daqui a 6 meses ou um ano. Tem uma coisa que a gente não para pensar. Existe um custo invisível em ser a pessoa que vive só assistindo a vida dos outros, um custo que não aparece no extrato bancário no primeiro momento, aparece depois, não aparece no calendário, mas esse custo está lá, cobrando todos os dias, e o nome desse custo é falta de identidade, de posicionamento em relação à própria vida. Cada hora que você passa observando os outros é uma hora que você perde não se tornando quem você gostaria de ser. E o problema é que o seu cérebro não distingue muito bem aquilo que é real do que é assistido, do que é visualizado da vida dos outros. Ele aprende com tudo, ele se molda com tudo, inclusive com aquilo que você só viu acontecer. Enquanto você acredita que está apenas se distraindo ali no celular, na verdade você está sendo formado. Mas formado para ser quem? Para quê? Existe uma coisa fascinante sobre o cérebro humano. Nós não nos tornamos quem somos pensando, nós nos tornamos quem somos agindo, fazendo. Toda identidade verdadeira nasce da experiência e não da observação. Só que a vida moderna inverteu isso. Hoje você pode passar 10 horas por dia consumindo conteúdo sobre como mudar e 0 minuto realmente mudando. Você pode saber em detalhes como funciona o cérebro, como funciona o sucesso, como funciona a disciplina e ainda assim sentir que a sua vida não anda. Sabe por quê? Porque o cérebro não foi feito para ser um arquivo de informações. Ele foi feito para ser uma ferramenta de construção. Isso tem a ver com a neuroplasticidade. Significa que o cérebro está literalmente se moldando a cada coisa que você faz e repete. Toda vez que você executa algo, conexões se formam. Toda vez que você apenas observa, conexões também se formam, só que de um jeito muito mais frágil. Existe uma diferença gigantesca entre você assistir alguém treinando e você fazer 10 agachamentos. Entre você assistir alguém apaixonado e você ter uma conversa profunda olhando nos olhos de quem você ama. Presta atenção nisso. A observação cria a ilusão da experiência, mas só a experiência cria quem você se torna. Poucas pessoas percebem isso, mas quando você passa anos sendo plateia da vida dos outros, o seu cérebro começa a desenvolver uma identidade de plateia. Você se torna a pessoa que comenta da vida dos outros, que opina, que se emociona com o que os outros conquistam, mas que não consegue mais reconhecer a si mesmo dentro da própria história. Você vira um especialista na vida alheia e um estranho na sua própria vida. E o pior é que isso é confortável, porque assistir a vida dos outros, assistir aquelas coisas acontecendo não dói, não te expõe ao fracasso, é um veneno gostosinho e vai agindo devagar. Eu quero que você pare um segundo agora, me escuta e responda para si mesmo em silêncio. Quando foi a última vez que você fez algo, qualquer coisa, que te fez sentir que a sua vida era realmente sua, que estava sob seu controle? Não algo que você assistiu, algo que você fez. A gente fala muito sobre tempo perdido, mas quase ninguém fala sobre o que realmente está sendo perdido nesse tempo. E não é o tempo que está sendo perdido, o tempo é só a moeda. O que está sendo perdido são as versões de você que poderiam ter sido desenvolvidas ao longo daquele tempo. Dentro de você
Nesse exato momento, existem várias versões em potencial. Existe a versão que aprende um instrumento, existe a versão que escreve, existe a versão que constrói um negócio, existe a versão que tem o corpo que você sempre quis, existe a versão que se reconcilia com alguém, que inicia um relacionamento, existe a versão que viaja sozinha para algum lugar que ninguém ainda conhece. Cada uma das versões está esperando uma decisão sua para começar a existir. Só que cada hora que você passa observando a vida de quem faz, é uma hora em que essas versões ficam um pouquinho mais longe do que você gostaria de ser, de fazer, de viver. Essas versões não morrem de uma vez, mas elas vão sumindo devagar, como se fossem vultos se afastando no fim de um corredor. E até que um dia você não consegue mais alcançar. Não porque ficou velho, mas porque se tornou alguém que só assiste a vida passar. Imagina que a sua vida é uma sala cheia de portas. Cada porta é uma versão sua. Cada porta exige uma chave diferente e essa chave é a ação, é a atitude. Quando você age, a chave se forma na sua mão. Quando você só observa, a chave ela se desfaz no ar. E o tempo vai pintando as portas com a cor da parede, até que um dia você passa por uma porta e nem sabe mais que ela está ali. O que você perde não é o tempo que você gastou rolando o feed do celular. É o futuro que aquele tempo poderia ter construído e não construiu. E o detalhe que machuca é quando outra pessoa com talentos parecidos com os seus faz algo que você sempre soube que era capaz de fazer, só que não fez. Presta atenção. A sua atenção é a coisa mais valiosa que você tem, mais valiosa que o seu dinheiro, porque é com ela que você cria. Tudo aquilo em que você presta atenção cresce dentro de você. Aquilo que você foca se expande. Se você presta atenção na vida dos outros, é a vida dos outros que cresce. Se você presta atenção na sua própria, é a sua vida que se desenvolve, que cresce. A pergunta que você deve se fazer não é: quanto tempo eu passo no celular? A pergunta é: qual versão de mim eu estou alimentando nesse exato momento? Se construir uma vida fosse só uma questão de saber o que fazer, todo mundo já estaria fazendo, mas não está. E o motivo não é falta de atenção, porque nunca houve tanto acesso a tanto conhecimento como agora e nunca tantas pessoas se sentiram tão paralisadas. A verdade é que começar qualquer coisa é difícil, porque começar te humilha de certa forma. Quando você começa qualquer coisa nova, você é ruim naquilo. Não é uma questão de talento, é uma questão de lógica. Aceita que dói menos. Você ainda não tem repetição, não tem prática, não tem familiaridade com aquilo. Você é um iniciante. E o teu cérebro odeia ser iniciante, porque ser iniciante significa expor o ego a um território onde ele não brilha ainda. Significa correr o risco de parecer bobo, significa abrir mão, mesmo que por um instante, da imagem de competência que você levou anos construindo. Talvez você esteja acostumada a se ver como alguém hipercapaz e de repente está num lugar onde tudo te lembra que você ainda não tem alguma habilidade. Então o seu cérebro faz um cálculo silencioso. Ele prefere te manter na zona onde você só é bom, mesmo que essa zona seja pequena, do que te empurrar para a zona onde você poderia crescer, melhorar, mas onde você teria que ser desajeitado por um tempo para depois se tornar melhor em algo. Esse é o motivo real pelo qual a maioria das pessoas não começa. Não é preguiça, não é falta de tempo, é medo de descobrir num momento de vulnerabilidade, de dificuldade, que talvez você não seja tudo aquilo que sempre imaginou, que sempre arrotou que era. Só que tem um porém aqui. A autoconfiança não vem antes da ação. Ela vem exatamente depois. Você não começa porque está pronto, porque está bom. Você fica pronto, você fica bom e cada vez melhor em algo porque começou, porque teve a coragem de ser iniciante em algo e foi melhorando no caminho. Pensa nas pessoas que você admira. Em algum momento elas foram iniciantes. Todas elas tropeçaram, todas elas erraram, todas fizeram coisas mal feitas. Só que elas estavam mais comprometidas com quem queriam se tornar do que com a imagem que precisavam preservar para os outros. É por isso que muita gente trava, porque teme o julgamento alheio. Toda vez que você faz algo, mesmo que seja mal feito, você deixa uma prova para si mesmo de que é capaz de fazer. O seu cérebro arquiva essa prova e essas provas se acumulam. E um dia, sem que você perceba, você se torna a pessoa que age. Não porque ficou corajosa de repente, mas porque acumulou pequenas evidências de que você pode confiar em si, de que pode confiar no seu taco, de que você honra com o compromisso que faz consigo mesma. Tem outro problema que você precisa se atentar.
E durante muito tempo eu fui a pessoa que caiu nessa armadilha, até que eu saí dela. Existe um tipo de pessoa que ama aprender, que lê, que assiste vídeo como esse, que tem cadernos cheios de anotações, que sabe falar com profundidade sobre coisas que ainda nem começou a fazer. Essa pessoa é inteligente, bem intencionada e está caindo sem saber na armadilha mais sofisticada do desenvolvimento pessoal, a obesidade mental que bloqueia o progresso. Quando você consome conteúdo sobre transformação, o seu cérebro libera dopamina, a mesma dopamina que seria liberada se você tivesse de fato feito alguma coisa. Você se sente bem, se sente avançado, mas no plano da sua vida real, nada mudou. Nenhum hábito foi instalado, nenhuma decisão difícil foi tomada. Você apenas escutou alguém falar sobre incômodos. Esse é o paradoxo do aprendiz eterno. Quanto mais você estuda sem aplicar, mais inteligente você se sente e menos vida você constrói. É como se você passasse anos estudando um mapa, contornando cada estrada com um dedo e nunca tivesse colocado o pé na rua. E a parte mais dolorosa é que, com o tempo, você começa a confundir saber com ser. Você sabe sobre disciplina, mas não é disciplinada. Você sabe muito sobre coragem, mas não age de forma corajosa na vida. Sabe sobre amor, mas evita conversas profundas. Existe uma diferença abissal entre informação e transformação. Informação muda o que você pensa. Transformação muda o que você faz. E só o que você faz repetidamente é que modifica, que transforma a sua vida. A identidade de uma pessoa não é uma ideia, é um padrão. É o conjunto de coisas que você faz todos os dias, principalmente quando ninguém está te vendo. Você também não é o que acredita sobre si mesmo. Você é o que você faz consistentemente. Se você acredita que é uma pessoa criativa, mas não cria, você não é criativo. Você é alguém que se sente criativo. Se você acredita que é disciplinada, mas não cumpre o que prometeu para si mesmo, você não é disciplinada. É alguém que admira a disciplina nos outros. Tem uma coisa que rompe esse padrão de falta de atitude. Saiba que a sua identidade não está presa no que você foi até hoje. Ela está sempre sendo recriada nas próximas 24 horas. Cada ação que você toma é um voto novo para o tipo de pessoa que você está criando. E cada falta de atitude também. Você pode mudar a sua identidade a qualquer momento. Basta começar a agir diferente. Conhecimento sem execução não muda nada. Pode te dar um vocabulário bonito, te dar ideias, mas não te dá a vida que você sente lá no fundo que poderia estar vivendo. Então, o que fazer? Como deixar de ser plateia, espectadora da vida dos outros e voltar a ser a personagem principal da própria história? A resposta não envolve mudar tudo de uma vez, não envolve largar o emprego, sumir e virar outra pessoa. A resposta é muito mais simples e muito mais poderosa. Você precisa olhar para a sua vida e responder uma pergunta sem fugir. Em que área você está vivendo como espectador? Onde você está só consumindo conteúdo, observando quem chegou lá, mas sem agir na sua vida? Pode ser na sua saúde, pode ser na sua carreira, nas suas finanças, pode ser em algum sonho antigo que você abafou, pode ser em uma conversa que você adia há anos. Existe um lugar específico onde a tua vida está travada porque está esperando você dar o primeiro passo e você sabe qual é. Sempre soube. Identifica esse lugar e faz uma coisa pequena hoje. Só uma. Não uma transformação radical, mas uma coisa pequena, concreta, no plano físico, que prove para você mesmo que esse lugar voltou a ser seu. Pode ser voltar a treinar hoje, pode ser uma ligação importante que você estava adiando, pode ser pegar aquele instrumento que você deixou guardado depois de meses, pode ser publicar algo que você criou ou passar a criar conteúdos para atrair mais clientes para o seu negócio, pode ser pedir desculpa para alguém, pode ser dizer não para alguma coisa que está te drenando. Algo pequeno, mas algo concreto. Quando você faz uma ação pequena, só que na direção certa, você instala uma nova evidência sobre si mesmo. E essa evidência muda como o cérebro te vê. Consequentemente, muda o que você decide fazer amanhã também. Foi assim que toda transformação real que você admira nos outros começou. Não foi com uma virada espetacular, uma virada mágica, mas foi com uma decisão silenciosa num dia comum que ninguém viu, mas que a pessoa decidiu agir diferente para romper aquele padrão. A vida que você deseja não está esperando uma decisão gigantesca. Ela está esperando uma série de pequenas decisões consistentes na mesma direção durante tempo suficiente para um novo padrão se formar.
Existe uma fase que eu chamo de fase invisível. É a fase mais importante e a menos discutida. É o período em que você já começou, mas ninguém percebeu ainda. Você está mudando, mas o mundo lá fora ainda não te vê diferente e ainda não te trouxe os resultados que você gostaria. Você está plantando, mas a terra ainda parece vazia. É nessa fase que a maioria das pessoas desiste, porque o esforço já é real, mas o resultado ainda não é visível. Não desista. Quem atravessa essa fase atravessa para sempre. E o que faz alguém atravessar não é talento, é constância. Em qual fase você está? Está na fase invisível, em que você está plantando, mas ainda ninguém vê? Ou você está na fase em que já está colhendo frutos? Ou você está na fase em que precisa de coragem para iniciar o seu plantio, para iniciar algo? Me conta aqui nos comentários em qual fase você está, eu vou gostar de conhecer mais sobre você. A gente está chegando no fim dessa conversa, mas tem uma coisa que eu quero deixar para você levar daqui hoje. Imagina por um instante que você possa se encontrar com a versão de você que existirá daqui a 6 meses ou 1 ano. Aquela versão construída a partir das escolhas que você está fazendo agora, nesse exato momento. Olha para ela. Ela parece feliz, ela parece em paz, ela tem orgulho do que construiu nesse 1 ano. Se você sente que tem alguma coisa bloqueada na sua vida e você deseja prosperar, evoluir, ter crescimento exponencial, saiba que ainda dá tempo. Você não precisa mudar tudo essa semana. Você precisa apenas parar de ficar só assistindo a vida dos outros e voltar a participar mais da sua. Em uma área primeiro, numa só, com uma ação pequena que você pode começar hoje. E sabe o que vai acontecer? No início, nada de espetacular. No início é sempre assim, mas algo silencioso e enorme vai começar a se mover por baixo da superfície. A sua identidade vai começar a sussurrar de novo para você. Essa sou eu. E a cada dia esse sussurro vai ficar mais alto, até virar uma voz, até virar um modo de viver, até virar o seu estilo de vida. Até você olhar para trás e não reconhecer mais a pessoa que passava horas do dia observando a vida dos outros, porque essa pessoa simplesmente não existe mais. Esse processo já pode começar agora, não amanhã, não depois, mas agora, porque você não vai ficar pronto, você não vai ficar bom do nada, ninguém fica, você vai ficar capaz. E isso só acontece agindo em prol daquilo que você deseja dia após dia. Então, qual é a coisa pequena, concreta, real que você pode fazer hoje que a sua nova versão vai te agradecer? Você sabe a resposta. A vida está esperando você tomar pequenas decisões hoje, colocar em prática. E se você quiser, pode começar agora mesmo. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.